Boa tarde, gente boa. A gente está começando aqui mais um Papo na Rede nessa tarde de agosto. Um agosto seco, não tão frio, e está precisando chover aqui em São Paulo. Hoje é dia 20 de agosto. Vinha uma chuva aí, mas ela não veio. Não veio, amigos, né? então Que decepção essa noite, né? A gente está essa tarde aqui com o Rodrigo Flaire. Falei certo, Rodrigo. Estava discutindo, afinal de contas, a pronúncia do Rodrigo, o nome do Rodrigo. Rodrigo, ele está na Arca, faz um trabalho lá nessa área de permacultura, sobre o que a gente vai conversar essa tarde. E ele também colabora com a Missão Sena, especialmente lá na fazenda, trabalha com o pessoal na área de recuperação. E eu queria, assim, de cara, Rodrigo, te fazer uma pergunta que eu ouvi você falando sobre permacultura numa das reuniões na Sena, e eu fiquei assim, impressionado, porque eu já tinha ouvido falar, mas nunca me interessei. Confesso aqui o meu relapso nesse sentido. Mas quando eu ouvi você falar, até brinquei, falei, o cara me evangelizou, assim, me converti à permacultura, porque eu achei fascinante, né? E sobretudo porque você mostrou um resultado daquilo que aconteceu lá na fazenda Nova Aurora, que é a fazenda da Missão Sena, e também como que isso afeta positivamente a vida dos alunos que estão lá em fase de recuperação. Né? Então a pergunta que eu te faço assim de cara e obrigado por você estar essa tarde aqui com a gente, como que você definiria, assim, na sua experiência, nessa caminhada que você já tem tido de um bom tempo, trabalhando, ensinando sobre a permacultura, como que você definiria? Para quem, assim... E quem está ouvindo, quiser mandar um e-mail, mandar sua pergunta, participação, entra aí. Mas o que é permacultura? Tem gente que nem ouviu o termo, na verdade, né? Ou não se deu conta de ter ouvido. Aliás, etimologicamente, vamos começar daí. Permacultura, que é isso. Mas e conceitualmente? Tá. Bom, boa tarde, né? Não preciso agradecer, é um privilégio para mim participar desse bate-papo. E... Bom, da etimologia, a permacultura vem de cultura permanente. Então, a permacultura é um negócio difícil de explicar, assim, numa frase, um pouco os conceitos, né? O curso básico de permacultura é uma imersão de 10 dias, com aulas manhã, tarde e noite, é uma coisa muito intensa. Entende-se mais na prática do que na teoria, né? Também. Mas é uma metodologia que surgiu na década de 70 na Austrália e vem conquistando o mundo pela sua forma de trabalhar com as pessoas e com o meio ambiente. São algumas questões da ecologia na prática, né? Então, ela é um tanto quanto complexa por conta dos seus princípios metodológicos. A permacultura é uma metodologia que ensina você a designar algumas atitudes, algumas ações ou técnicas no seu estilo de vida, no seu ambiente de trabalho, na sua casa, no seu cotidiano. Isso. E principalmente decisões relacionadas à energia, à água, a solo. Mas não é um negócio assim, só pode ser aplicado no interior de São Paulo. Existem algumas ações hoje, algumas ações permaculturais em regiões urbanas. Mas tem 12 princípios metodológicos e 3 princípios éticos muito fortes. Então o primeiro princípio é o cuidado com as pessoas, o segundo é o cuidado com a terra e o terceiro é a partilha justa. A partilha justa no sentido de compartilhar o excedente. E com base nesses princípios éticos e nesses princípios metodológicos, a gente faz o design dessa propriedade. O que é o design? Voltando à questão de designar, de tomar decisão. Sim. Então eu observo e analiso o meu contexto, entendo as necessidades e aí nessa intersecção aqui eu tomo a decisão.
Aí eu defino a técnica apropriada para aquela minha necessidade, levando em consideração o meu contexto. Então, a permacultura é diversa e tem ganhado espaço por conta disso. As técnicas que a gente decide aqui no Brasil ou na América do Sul são diferentes da América do Norte, da Europa, da Ásia, da Oceania, porque você precisa entender o contexto, as necessidades, e aí você decide o que quer fazer de uma maneira mais coerente com relação ao homem e à natureza, né? Você atua mais especificamente com comunidades terapêuticas, mas esse princípio, esse pensamento, ele vem sendo utilizado em outras áreas, tipo assim, nós estamos falando aqui quase que de uma espécie de microcultura, mas quando nós pensamos assim... Agricultura familiar, por exemplo. Ou mesmo na macro agricultura, quer dizer, existe algum país ou nós aqui temos alguma preocupação nesse sentido, não? Então, existem algumas preocupações no mundo, né? E tudo surgiu por conta da quantidade de agrotóxicos que a gente tem na nossa alimentação hoje. Principalmente em países de terceiro mundo como o nosso. E aí surgiu essa corrente do orgânico, que não é uma coisa hoje, e a permacultura é uma das técnicas para a produção de alimentos orgânicos. Certo. Então, assim, a permacultura não é... vamos fazer permacultura, ou vamos... É um pano de fundo, mas que é transversal. Ela está sempre envolvida nas minhas decisões. Então, realmente, a gente tem sido considerado inovador na Arca por trazer a permacultura para esse ambiente das comunidades terapêuticas. Mas tem muita gente trabalhando com produção de alimento, e nas regiões urbanas, captação de água, tratamento de água, né, das águas cinzas, das águas escuras. Então tem um cenário acontecendo ela se por aí, estende, né? se estende. Não está nessa fronteira de pequenas comunidades. Não. Assim. Então uma das coisas que a gente fala muito na permacultura é: o problema é a solução, depende da nossa criatividade. Então, qual que é o problema que eu tenho hoje? Vamos supor, a gente está num prédio aqui. Qual que é o problema que eu tenho no prédio? Eu tenho escassez de alguma coisa, ou eu tenho abundância de alguma coisa. E aí, o que a gente vai fazer com isso? Então, vamos tomar uma decisão coerente, analisando o contexto, as necessidades, e aí a gente define uma técnica de acordo com a nossa criatividade. Então, tem essas coisas aparecendo. São hortas verticais, são hortas urbanas, tem algumas ações no exterior com relação à água de chuva. Então, como eu faço nas cidades, né, como São Paulo, a gente... Imagina se todas as rotatórias hoje, que são de asfalto, de cimento totalmente permeabilizada, a gente mudasse isso por algumas plantas que absorvem uma quantidade acima da média de água. Um solo permeável. Além de permeável, eu tenho uma planta que precisa de muita água. Então eu tenho outra relação com a água. Você começa uma outra relação com o lugar, com a cidade. Com a cidade. Então, isso é um respeito com a cidade, né? Rodrigo, e a permacultura tem a ver com entender processos sistêmicos da própria natureza e tentar de uma forma consciente, intencional, repetir ou fazer processos que agora o ser humano constrói, mas considerando aquilo que a natureza ensina. Tem muito. Então esse é o grande X da permacultura, né? É o paradigma entre a coexistência do homem e a natureza. Só que as pessoas que trabalham com a permacultura, que desenvolveram a permacultura, começaram todas essas iniciativas observando a criação. Então, quando eu observo a natureza, quando eu observo uma floresta que não tem um jardineiro, alguma coisa tá funcionando, né? Como que ela tá se autogerindo? Não tem um jardineiro, mas ela se cuida. Ela se cuida. Ele diria assim o mais crente, mas ele está lá cuidando. O jardineiro, ele está lá, obviamente.
Mas maior de todos. Então, um dos princípios da permacultura é a observação e o que você está dizendo são vinculados aos padrões da natureza. Então, como a natureza reage a determinadas situações e por que o homem está reagindo de maneira totalmente diversa. Uhum. Então, imagina só que a gente tem a digital. Quantas milhões de pessoas já nasceram e morreram, quantas milhões vão nascer, e cada um tem uma digital. Uhum. Imagina, isso nunca vai se repetir. Nunca se repete. Mas tem um padrão, né? Se eu colocar uma digital e perguntar para qualquer pessoa o que é isso, é uma digital. Que é um padrão que a gente está acostumado. Uhum. Agora tem padrões que a gente não está acostumado. E aí a gente precisa observar a natureza para aprender a trabalhar. Uhum. Tempos atrás você compartilhou um pouco numa reunião lá da Missão Sena, Rodrigo, o processo de implantação da permacultura lá na fazenda. Eu não sei se o que me chamou muita atenção foram alguns conceitos muito práticos que aconteceram no caso lá da elaboração e da constituição da horta. Mas assim, a questão, quando você falou aquele negócio assim de varrer todo o chão, jogar o mato seco, queimar esse mato seco, quer dizer, a gente faz algumas coisas sem perceber. Quando você falou assim, na realidade você está prejudicando o solo quando você tira toda essa mata seca, você está perdendo ali uma matéria-prima que você poderia usar para adubo, você poderia gerar um gás que poderia alimentar o fogão da casa, e você poderia gerar calor para aquecer a água do chuveiro, ou seja, tudo num sistema. Quer dizer, não sei se pensando em alguns exemplos ou da Arca ou da Missão Sena, de como foram algumas coisas que foram implantadas que tem a ver por estar aqui, a gente nunca percebeu que há uma riqueza nessas coisas aqui. Só antes de você responder, eu acho que é importante para quem está vendo e ouvindo e verá e ouvirá. Nós estamos falando de duas entidades importantíssimas, não é? Nas quais você está atuando. Uma delas é a Missão Sena, www.missãosena, né? missalsena.com.br, e a Arca, né? Que começa com A, termina com H. Isso, né? Porque a Arca é a Associação de Resgate à Cidadania por Amor à Humanidade. Então o H no final é de humanidade. Então é Arca, www.arca.org. Isso. Isso. Então assim, eu estou passando que a gente já falou sobre ela aqui quando o Felipe Sabará esteve aqui, e da missão a gente fala comumente que temos laços ali, mas é importante para quem está lá, de repente, sem dúvida. ouvindo algo que para mim está sendo assim quase que uma novidade. E eles também estão ouvindo essas siglas. Isso. E é importante que, de repente, identifiquem, porque vão te procurar, ou procurar essas duas entidades para entender um pouco mais. Que tem muita gente hoje à frente de comunidades terapêuticas, né? E carecendo, né, de iniciativas que possam viabilizar a recuperação de homens e mulheres. E o que nós estamos falando aqui faz muito sentido para eles e para nós também, né? Então, assim, Leonilson, daqui a pouco eu leio o seu e-mail que chegou. Tem uma pergunta para você, mas vamos lá. Tá bom. Primeiro, alguns exemplos. Eu acho muito interessante. Não é que assim, uma das questões, só para fazer um pano de fundo aqui, uma das questões da comunidade terapêutica voltando àquela questão de analisar o contexto. Então, uma das dificuldades é como conciliar que todas as pessoas convivam nesse ambiente em harmonia. Então, eu tenho tenho diversos históricos de criação, de educação e de dependência. E aí, de repente, todo mundo tem que viver num sistema cheio de regras e com limitações, rotinas disciplina, tarefas, obediência. Então isso é muito complicado. Viver em comunidade, né? Viver em comunidade. Comum unidade, né? Então esse é um desafio. E aí, dentro da comunidade, existem algumas questões. Então é muito fácil você perceber que numa comunidade o fato de você lavar a louça é uma penalidade. Então você desobedeceu, aprontou essa semana, você vai cortar o mato. Então essas coisas são muito recorrentes.
E na nossa opinião da Arca, isso não é um processo terapêutico sadio. Porque quando a gente fala em comunidade, é o seguinte, cada um tem uma função, e a sua função de cortar o mato não é menos ou mais daquela pessoa que está na cozinha. Porque nas comunidades o cozinheiro ele tem um nível diferenciado, ou cozinheiro ou almoxarifado. Então como acabar com essa verticalização numa comunidade terapêutica? E aí vem a questão da permacultura. Então quando você entende, quando você para analisar uma situação e olha de maneira sistêmica, quer dizer, eu preciso perceber além do óbvio, eu preciso entender qual é a relação que isso tem como um todo. Então, o que é o fato de cortar o mato? Né? Aí volta a questão do padrão da natureza. Quem já entrou no meio do mato, você nunca pisou no mato e estava varrido, ou rastelado, ou limpo. Então você pisa, tem um monte de cogumelo, tem galho seco, tem folha em decomposição. Tudo isso é matéria orgânica. O solo é um negócio vivo. E esse tem é o bicho, ciclo né? do solo. Os micro-organismos, né? Todos, né? Que estão todos. ali, né? Então quando eu derrubo uma árvore, eu estou dizendo, eu estou acabando com o sistema de alimentação que eu tinha ali, eu estou acabando com a árvore de um passarinho, eu estou acabando com o ninho de uma abelha, eu estou acabando com diversas coisas. E essa é a mesma coisa quando eu estou varrendo um lugar embaixo da árvore, que é uma coisa que a gente praticava lá. Então, não tem o que fazer, então vai varrer ali aquela região ali embaixo da árvore. Aí o solo que precisa dessa matéria orgânica, dessa decomposição, ele está sendo prejudicado no sistema natural dele. Então eu estou interferindo. E olha só quais são as interferências. Então, o cara que está varrendo entende que aquilo é uma punição. Ele faz com uma má vontade, né? E aí você deveria trazer outras questões, porque ele está passando por um processo muito difícil. Tomar a decisão de entrar numa comunidade é muito difícil. E aí quando ele é muito espremido, pressionado nesse sentido, assim, o lance do terapêutico fica em xeque. E aí quando você ensina, isso aqui a gente não varre. Por quê? Tem um sistema de decomposição, isso aqui é matéria orgânica. Olha só a movimentação das raízes dessa árvore. Quando você ensina, porque ele não sabe, não é culpa dele. Ele não teve acesso à instrução. Então esse é o nosso papel. Começar a fomentar algumas questões que não haviam sido questionadas. Ele nunca foi solicitado nessas questões anteriormente. E a questão da palha. A palha é um negócio muito importante nas técnicas da permacultura. Então eu posso fazer eu posso destinar diversas atitudes com a palha. Então um exemplo da horta que a gente fez lá, que é o dia que você estava. A gente quando assiste uma propaganda de uma plantação, ou quando você imagina uma plantação de alface, quando a gente imagina uma plantação, você já imagina a monocultura, né? Então eu fico vendo aquele monte de alface, o trator passou, o solo está descoberto e etc. Aí num país onde a gente tem muito sol, o solo descoberto recebe todo esse calor. Quer dizer, ele já começa a sofrer ali. Porque na natureza a gente tem a matéria orgânica. E ali quando eu imagino essa plantação eu não tenho. Eu já começo a sofrer com a monocultura. Quer dizer, é só alface. Então eu tenho a mesma espécie se alimentando dos mesmos nutrientes, com o mesmo padrão de crescimento. Já não é uma coisa. Quando você entra na floresta, você não consegue, você tem dificuldade de identificar o que está acontecendo. Ela é multicor, né? Tudo, né? Então a gente, quando vai fazer uma horta, a gente fala em policultura. Porque eu tenho um alface que tem um comportamento de crescimento, mas ao mesmo tempo eu tenho um rabanete. Então por que eles não podem conviver juntos se na natureza eles convivem? A gente começa a aprender isso. E aí eu vou cobrir tudo isso com a palha. Essa é uma das técnicas. Por quê? A palha, quando tiver muito sol, ela mantém a temperatura da terra, ela recebe esse sol e não transfere para a terra.
Ela é escudo. E quando eu for irrigar, ela não é impermeável, então a água vai infiltrar. Então eu mantenho o meu solo úmido. E quando você... Aí trazendo para a realidade da comunidade terapêutica. Então quando você chama o indivíduo e fala para ele, a palha tem essa função. O fato de você estar cortando hoje o mato, que é para ele secar e virar a palha aqui da horta amanhã, é porque ele tem essa função. Isso aqui não é uma penalização. É que sem o mato cortado, eu não tenho um bom desenvolvimento para minha horta. Aí ele começa a trabalhar de outra maneira. Então eu posso até tirar esse cara que estava sendo penalizado varrendo onde não tem que varrer, ou rasteirando onde não tem que rastelar, e eu dou uma função para ele e falo, agora você tem importância nesse sistema. Porque se você não cortar, se o mato não secar, a horta não desenvolve. Se a horta não desenvolve, a gente não tem salada. Você imprime significado, né? Isso. A vida dele. E dá outro significado. Então, o X da questão, no contexto comunidade terapêutica, é você trazer esse senso de comunidade. Mas como que eu trago isso? Então, é um pouco de instrução, um pouco de trabalho no dia a dia, e aí fazer com que as pessoas entendam os papéis. Mas ela não pode ser um negócio limitado, né? Ela tem que entender o sistêmico. Então o papel dela faz sentido quando eu olho o todo. Se eu olhar só o cortar o mato, não faz sentido, eu fico cortando, é sempre uma penalização. Aí eu não sei o que fazer, eu ainda queimo. Então, a queimada é o pior dos momentos, né? Aí você já está infringindo outra regra. Então, além de eu não ter o cuidado com os princípios da permacultura, que são muito cristãos, né? Além de eu estar infringindo o cuidado com a pessoa, agora eu passei a queimar, e o cuidado com a natureza, com a terra, com o meio ambiente deixou de existir automaticamente. A pergunta que o Leonilson mandou lá de São Luís, está perguntando o seguinte, Rodrigo: a permacultura é contra o consumo de carne ou faz um manejo diferente? Só uma questão latente. Eu ainda não sou vegetariano, mas se você parar para analisar como tem sido desenvolvido hoje as nossas proteínas, né? Então, como é o processo de engorda do boi, como é o processo de engorda da galinha ou dos peixes. Então, a quantidade de agrotóxico e todas essas coisas, a permacultura é muito contra, né? Não faz sentido. Porque, de novo, imagina que eu tenho uma granja e eu tenho uma galinha lá que vai engordar com tanto hormônio, tanta ração e canibalismo em 45 dias. Quer dizer, no processo normal, em um mês, o pintinho tá virando... O processo da granja parece-me ser um dos mais agressivos, né, nesse sentido, né? Mas é que a gente tomou uma proporção, uma coisa que... se a gente parar para analisar a cadeia, né? Imagina, né? O que é o foie gras? Né? Então, assim, a gente... Hoje em São Paulo, todo o rodízio japonês ou os mercados estão vendendo salmão. Mas aí você vai analisar, na verdade é uma truta que recebe uma ração com um corante para ficar laranja. Então a gente compra salmão no mercado hoje e é uma truta com uma ração com um corante. Mas que corante é esse? O famoso gato por lebre. Então, assim, a permacultura, ela enxerga o tratamento que a gente tem hoje com os animais para consumo um total desrespeito, né? Leonilson, né? Procura alguma coisa na internet sobre permacultura, e eu fiz uma lição de casa essa semana, que a gente ia conversar com o Rodrigo, e eu coloquei lá e apareceu um site que eu acho que da Unesp, que tem um trabalho, e tem lá os princípios, os 12 princípios que você comentou. O 9º princípio, que eu acho que tem a ver com isso que a gente está falando, que é use soluções pequenas e lentas. Né? Quanto maior, pior a queda, devagar e sempre ganha a corrida, que é essa questão, quer dizer... Hoje, por uma questão em que o capital é quem dá o rumo, eu tenho que ter uma produtividade alta e constante. Então, para que eu tenho que esperar 3 meses uma galinha estar pronta quando eu posso ter ela em 40 dias para o abate? E não faz sentido, né? Se você para analisar a natureza, aí a gente vai entrar em questões da cadeia, etc.
Mas como pode eu querer alface todo dia? Galinha todo dia, ou frango, etc. Uhum. Essa não é a dinâmica da natureza, né? Hoje eu tenho alface, amanhã eu tenho uma beterraba, um cará, uma coisa diversificada. Não dá para ter... Segundo o seu tempo, Salmo 1º, né? Dá o devido tempo. Dá o seu fruto no tempo certo, né? Então a gente não, a gente mesmo as boas árvores, o normal é que elas deem fruto a seu tempo. A gente não fala todo. Né? A gente tem as estações, né? As estações da vida e do tempo. Mas né? a gente, por alguma maneira, né? Eu acho que a gente é muito influenciado no ensino cartesiano e para de observar o sistêmico, o holístico. E a gente nunca fez essa relação. Uhum. Assim, como que eu tenho... eu gosto muito dessa fruta. E como que eu posso encontrar ela todo dia no mercado? Alguma coisa... Tá não, e nós estamos naquela fala assim, se não tem, nós vamos dar um jeito para ter. E aí, jeito para ter, sabe Deus o que se faz. Né? Ele ainda está em São Luís. Mas a gente em São Paulo eu dou um jeito para ter a qualquer hora. A qualquer custo. Não, eu acho estranho o seguinte, a gente vai aqui no Sacolão, a gente vai tomar nosso café de então você tem 2 bancas ali, cheias de manga. E que eu lembro, manga é uma fruta de verão. O ano inteiro, né? O ano inteiro você tem manga. Tudo bem que nessa época ela não tem gosto. Rodrigo. Mas só uma coisa que eu acho que é interessante, antes de você falar, Brega, a gente já precisa começar a finalizar, mas assim, o Henry Nouwen, ele tem um texto que eu acho que é muito significativo, que ele fala que nós falamos muito, ele diz, em produtividade. E a produtividade, você é engenheiro de produção, de formação, ela não para. Ela pode rodar 7/24. E ele fala que na nossa vida, sobretudo na nossa relação com Deus, a nossa relação com as pessoas, até mesmo o nosso desenvolvimento enquanto seres humanos, a palavra mais adequada não é sermos produtivos, é sermos frutíferos. Porque ser frutífero considera as estações. Então tem época na vida que eu vou usar a palavra produção, eu não vou produzir nada. Mas não é que eu vou estar inativo. Eu vou estar em outro momento. Não te apequena, não te diminui. De maneira nenhuma. De forma alguma. De maneira Você nenhuma. respeita ciclos, né? Mas então, a minha fala em cima disso, até usando o próprio Nouwen, que era um cristão, um seguidor de Jesus, né? E parece-me tinha olhos, né, e sensibilidade para essas observações, o que fazer com a chamada comunidade cristã no mundo, né, pelo menos metade do mundo é cristão, vamos colocar assim, e estes, né, junto com outros, as grandes religiões monoteístas, né, são tão consumistas quanto, né? Por onde começar a trabalhar a sua geração ou a geração que está vindo, né? A geração dos meus netos, dos seus filhos, por exemplo, para que as nossas comunidades eclesiásticas não continuem sendo estas agências do mercado e consumidoras como são e assim gulosas, né? Nós não somos consumidores normais, a gente é guloso, né? Em 1 minuto e meio você vai responder isso que o Braga te perguntou e mais uma pergunta que o Rodolfo Flyer. Meu irmão tá. Olha aqui, olha aí, tá vendo? Porque é tão difícil. Nosso programa é assim, só a família assiste. Porque é tão difícil. Ô mãe, um abraço da senhora. Por que é tão difícil implementar a permacultura em grandes monopólios, como São Paulo e Goiânia, entre outros? Não, mas a do Braga, a do Rodolfo e aí a gente... Não, eu acho que... Não, mas essa questão assim, é onde cabe muito bem o princípio das soluções pequenas e lentas. Eu acho que é uma decisão individual, né? O meu estilo de vida é um pouco diferente do seu, que é um pouco diferente do Fernando, e a gente precisa parar para questionar esse nosso estilo de vida. E aí eu vou tomar decisões pequenas e lentas para ter perpetuidade. Porque se eu disser para você, amanhã você vai embora e muda tudo, minha igreja agora vai ser permacultural. Daqui uma semana você já não consegue. Eu já lancei a santa instabilidade perene.
Tipo assim, é assim que nós vivemos. Mas uma santa instabilidade perene. Agora eu vou instituir soluções pequenas e lentas. Muita calma, irmão. Vamos devagar. Né? Mas porque senão Sim, você não tem entendi. perpetuidade. Entendi, não, perfeito. Virou um negócio... Perfeito. E essa é uma discussão que a gente deveria analisar os ciclos, né? Então, Sim. até, olha, a gente hoje compra roupa de mão de obra escrava em São Paulo. Não estou falando de uma coisa absurda, essas lojas estão na internet, mas elas continuam funcionando no shopping. Então olha só o desrespeito que eu tenho com o próximo, né? Não tem uma atitude cristã em manter essas lojas funcionando e lucrando. E os caras, quando ganham no preço, ajoelham e oram, agradecem a Deus. Deus, muito obrigado por usar uma coisa produzida por alguém que foi escravizado. Né? Mas lembrando os 3 princípios: cuidar das pessoas, cuidar da terra e dividir, compartilhar o excedente com justiça. E soluções pequenas e lentas. Acho isso cristão demais. Comece. Legal. É isso daí. Pessoal, se quiser mais alguma coisa, você acha o Rodrigo Flaire no Facebook. E você pode procurar Permacultura na internet, tem muita coisa bacana. E vai lá no site da Arca. Acho que a Arca é uma das ONGs que tem experimentado coisas muito interessantes. E manda um e-mail, rodrigo.flaire@arca.org, e a gente estabelece uma conexão aí. Rodrigo, obrigado. Não, eu que agradeço. Você percebe que o nosso tempo aqui não é permacultural, né? Mas foi bacana, acho que deu para ter uma sementinha. Botou sal na língua para dar sede. Mas obrigado mesmo. Pessoal, até a próxima quinta. Se Deus o Senhor quiser. permitir. Tchau. Tá bom? Até mais.